você pega metade do muito bem. Tá, então vamos supor lá. Você chegou lá, tá ganhando 15 mil PJ. Vamos colocar ali um salário realista. 15 mil PJ com sênior é realista. Se você ganhar em dólar, é bem mais do que isso. Hoje, né? A gente não sabe como é que vai estar aqui daqui 7 anos. Mas acho que vai estar pior. Pior mais ou pior? O dólar vale muito mais que está valendo. Então, pior melhor, então. Eu chuto aí que daqui uns 5, 7 anos, o dólar vai estar valendo uns 8 mil. Pois é. A minha visão otimista, muito otimista, acho que vai estar uns 6,50. A minha visão pessimista, acho que vai estar uns 8. De qualquer jeito, também. Exato. Principalmente porque eu acho que um cara tipo Biden não ganha mais nos Estados Unidos. Então, nos Estados Unidos, se ganhar um cara tipo Ron DeSantis, que é o governador da Flórida, cara, o dólar vai começar a virar uma fortuna. Ele vai parar de imprimir dólar, ele vai parar de um monte... Ele vai acabar com um monte de festas que o Biden está fazendo. E aí ele vai botar o dólar para valorizar, e aí a gente está lascado. Porque o real está desvalorizando por causa do nosso governo atual, e o dólar valorizando, ele vai virar uma fortuna. Enfim. Quem ganhar em dólar, os caras fizeram essa moeda única e o cara vai lá, vai nadar de braçada nesse país. Cara, eu tenho um projeto internacional que eu peço para receber em real no momento. Porque o que acontece? O dólar, por causa do... O Brasil é uma puta picareta. O governo brasileiro. Não interessa quem esteja lá. A estrutura é picareta. Então, se você prestar bem atenção, a forma como o dólar flutua, no começo do mês, o dólar despenca. Cara, o dólar, a gente está no começo do mês agora. O dólar acabou de despencar para menos de 5. 60 centavos, cara. Do nada. Isso, exatamente. Então vem o pedaço de o fluxo de pagamento, o dólar despenca, mas se você pegar lá no final do mês, tipo, dia 20, o dólar está uma fortuna. 5,30, 5,40, às vezes até mais. E é sempre esse fluxo. Então eu percebi, pô, se eu ganhar em dólar no começo do mês e cair direto na minha conta, eu sempre vou pegar o dólar embaixo, eu sempre estou lascado. Se eu travar em real e ganhar no começo do mês, eu ganho o meu proporcional em dólar já em real, mas com o dólar já fixado num valor mais alto. Então, na hora de fazer o cálculo, eu fixei ele em 5,30. Então, ele pode ganhar 4,80 quanto eu quiser. Entendeu? Eu sempre ganho o proporcional de 5,30. Mas se chegar a 5,40 no começo do mês, eu estou perdendo dinheiro. Se fizer essa moeda única, cara, eu chego lá pro meu chefe na hora e falei, cara, troca essa parada, velho. Eu quero ganhar em dólar, não interessa. Não interessa. Não interessa quanto deu. Tá? Gira para dólar essa parada. Sim. Na hora. Mas imagine vocês assim, ó. 25 anos, ganhando 15 mil PJ. Que é realista, tá? É bem realista. Você tá com quantos anos agora? Ah, realista pra cacete. Vamos lá. 15 mil PJ. Reais. Não dólares. Tá? 15 mil dólares, nossa senhora, velho. Eu não tava nem aqui falando com vocês. Agora eu tava lá nas minhas férias. Então, o que acontece? Se a tua empresa é simples, porque ela pode ser, né, por causa desse formato, você vai pagar só 6% de imposto em cima disso. Nossa, muito menos você paga Como CLT, nossa, demais. Demais, a diferença é absurda. Por isso que eu falo. Pagar 27,5% em cima disso. 27,5%, isso mesmo. No dia. Então, por isso que eu tô falando. Quer entrar no mercado? Tente entrar no PJ, não tente entrar no CLT. CLT é cagado. Então, a tua empresa com simples, não sei o quê, com um contador gente boa, 6%, mais o contador que dá mais ou menos uns 200 mil. Beleza. Então, disso daqui, você vai tirar 13. Só que você tem 20 anos, certo? Você não precisa de 13 para viver. Você não precisa nem de 3. Você que mora com seus pais, você precisa de 500 reais. Entendeu? Mas você vai comprar um carro, porque é o que o piá de 20 anos quer. Talvez. Não, um meio de locomoção. Né? Um meio de locomoção, exato. Porque eu sou meio suspeito para falar isso. Porque, para mim, carro é ferramenta. Entendeu? Então, eu tenho um Cronos hoje. Poderia ter comprado outra coisa? Poderia. Não é que o Cronos seja barato, não é isso.
mas ele tem um custo-benefício que para mim né, tenho crianças, cabe 3 atrás, não sei o que, o porta-mala é monstruoso, não sei o que, então é ferramenta. Então, mas vamos ser realistas, porque você vai torrar. Você pode guardar isso daqui 8. Todo mês. 8. Aí, vamos lá. Vou mostrar um truque para vocês. Calculadora de juros compostos. Juros compostos. Tinha uma que era mais bonita. Mas vai essa aqui mesmo. Vamos lá. Valor inicial, 0. Porque hoje você não tem nada no bolso. Certo? Valor mensal, 8 mil. Então, olha lá. Estou supondo que você vai começar isso com 25 anos e você vai parar com 35, beleza? Há uma taxa de juros de 10% ao ano. É pouco. Qualquer CDB paga mais do que isso. Em 120 meses. 1,5 milhão. 1,5 milhão. 1,5 milhão a 1% ao mês vai te dar 1,5 milhão a 1% ao mês? Vamos ver. 15 pontos, né? 1,5 milhão. Sem mais incremento nenhum. Isso. A uma taxa mensal de 1% de interesse. Em um mês, dá 15 mil por mês. Não precisa trabalhar Não mesmo. precisa mais trabalhar mesmo. Em 10 anos você está aposentado. Não precisa mais trabalhar mesmo. Você continua guardando os 8 ainda. E continua guardando 8. Por quê? Porque com 35 você ainda não está cansado, entendeu? Você está de saco cheio, mas você não está cansado. Ah, mas é que daí aí não tem que ser mais composto. Você vai tirar todo mês. Ah, não, é por isso que eu joguei um mês só. Ah, tá. Por isso que eu coloquei um mês. Isso. Você tá Daí é só o mês capaz de de você juros, achar uma taxa de juros maior ainda. Acha. Porque se você chega para o banco e fala, seu banco, eu tenho 1,5 milhão e eu quero por aqui. E aí, vamos conversar? O que vai fazer você conversa. fixar ali uns 6 meses, mais ou menos assim. Você saca a grana para viver 6 meses. Isso o que você faria, por exemplo, é que o CDB é uma ideia ruim, tá? Já adiantando para vocês. Mas você pega lá um LCI do banco, por exemplo, porque o LCI não incide imposto de renda, e aí você pega o LCI de vários banquinhos, entendeu? E aí você coloca lá uns 100 mil aqui, uns 200 mil lá e tal, depende de quão solúvel é o banco, né? Mas é um banco grande. Cara, se quebrar um Itaú, por exemplo, o Brasil quebrou junto, entendeu? O Brasil quebrou antes, inclusive. Mas o ideal é você investir em moeda fora também. Isso, você começa a investir em... Isso, exatamente. exatamente. Segura pra caramba. Exato. Então, e aí beleza. Aí você investe em fundo de investimento que pague dividendo e por aí vai. Você desenvolve um programa para fazer isso para você ficar aplicando. Isso, exato. Eu tive um ex-aluno que fez isso, inclusive. Aplica, quando chegar tanto, tira. Assim, cara, você pode dormir enquanto tira Então, o trabalho. E aí beleza. Cara, 35 você aposentou. O meu pai aposentou com 48. E meu pai era militar. Só que o meu pai, ele guardava o dinheiro dele. O meu pai chegou com 48, com 1 milhão. E aí o meu vô entendia de gado. Aí ele foi lá e comprou uma fazenda no Mato Grosso do Sul. Foi da dinheiro, bicho. Você paga 600 no vídeo e vende por 7 conto em um ano e meio. Foi da dinheiro. Meu pai entende muito pouco de boi, agora meu vô já morreu. Então depois ele vendeu tudo. Mas aí ele transformou tudo em terreno. Que é o que ele entende. Meu pai fez o curso lá de corretor, não sei o que e tal, para entender do negócio, e aí foi investir em terreno. Né? Porque qual que é a chance de alguém roubar o terreno dele? Né? É baixa. Os capião demoram pra cacete. Então, e o meu pai não tem nada o que fazer melhor da vida, então de vez em quando ele vai no terreno, vê como é que tá, dá uma olhada, manda capinar. E o cara é militar, né? Então no Mato Grosso do Sul, entendeu? Que é terra sem lei. Então assim, se vocês pensarem bem em carreira, cara, você não tem mais dificuldade. E assim, tenham em mente o seguinte, veja, o que eu citei de engenharia, houve uma época que o engenheiro, hoje o engenheiro ele ainda é importante, não estou dizendo que não, mas hoje existia uma época que o advogado ou o engenheiro era a profissão, certo? Então, o advogado ou o engenheiro, ele era um cara diferenciado.
tanto salarialmente como do ponto de vista comunidade, digamos assim. Hoje o advogado é mais um cara. Tem os caras que são destacados, sem dúvida nenhuma. Mas é mais um cara. O engenheiro também. Ele ainda é um cara destacado, ele ainda é diferenciado, ele tem uma boa vida. Não estou dizendo que não. Mas não é tão absurdo quando era antigamente. Quem que é o cara absurdo hoje? É o desenvolvedor de software. E essa é a profissão absurda de hoje. Você faz uma doutoral tua aí. Assim, esse negócio do desenvolvimento não cai em tipo 30 anos. Não Cai vai cair. Fácil. Na minha opinião, cai em 15. Absolutamente. Cai em 15. Eu acho que cai até antes. Assim, ó. Geralmente isso acontece em ondas de 10 anos. Só que como a gente está falando em tecnologia, essa onda é mais curta. Então, assim, ó, isso aqui que eu estou falando para ti, fazer em 10 anos, pode acontecer que o salário não seja mais isso dentro desses 10 anos. Então, pode acontecer se não chegar nesse 1,5 milhão nesse período? Pode. Então, o que acontece é que, isso se você olhar para o mercado como um todo nos últimos 100 anos, você vai ver que a cada 10 anos a profissão mais bem paga muda. É sazonal. É sazonal. Então, existem algumas profissões que não mudam. Mas está ligado à tecnologia, com certeza. Oi? Mas estará ligado à tecnologia. Nem sempre. Medicina é um exemplo disso. Ah, mas isso é no Brasil, né, professor? Não, fora também. Existem outras profissões que são equiparadas à medicina, mas a medicina nunca é ruim. Então, por exemplo, você pega o Chile, por exemplo. O médico ganha muito bem. Qual que é a diferença lá? A enfermeira também. Essa é a diferença. Então, não é que o médico ganhe mal. É que eles pegam outras profissões que fazem coisas semelhantes e equiparam. Mas o médico nunca ganha mal. Então, você pega Estados Unidos. Cara, médico lá é classe média alta. Qualquer médico. O mais perrapado é classe média alta. Então, e se for em cidade pequena, inclusive, você é referência. Então, você pega aqui no interior do Paraná, por exemplo. Um médico da cidade é conhecido por todo mundo. Principalmente se ele for médico de família. Não existe uma especialização médico de família, né? Aí, cara, todo mundo conhece o maluco. Tanto é que se ele fizer besteira, ele tem que sair da cidade, porque todo mundo sabe que ele fez besteira. Né? Então, há uns anos atrás, há 10 anos atrás, na época do meu pai, por exemplo, meu pai se formou em Direito em 90. O advogado, na década de 90, cara, até os anos 2000, até 2010, veja, são mais ou menos 20 anos. Cara, o cara ganhava muito dinheiro, mesmo que ele nem trabalhasse muito. Dava muito dinheiro. Se você pegar lá, já leram Mariano Suassuna, o Alto da Compadecida? O Chicó era o quê? Engenheiro e advogado, bicho. Por quê? Porque era a profissão, entendeu? Só que o tipo de engenharia também mudou com o tempo. Não sei o que ele lembra. Oi? Não sei o que você lembra, assim, mas eu já li. Então, o que acontece? É sazonal, mas veja que medicina, direito e engenharia nunca saíram do top of mind. A diferença é que hoje é um engenheiro de software. O que mudou nesse padrão? O engenheiro, antigamente, ele tinha que fazer uma faculdade de engenharia. O engenheiro de software, não. Porque como é produção intelectual, na legislação brasileira, e em outras legislações também, na europeia é assim, na americana é assim, no Ocidente, de uma forma geral. Produção intelectual não demanda um conhecimento específico, formal. Então, hoje, continua sendo um engenheiro, mas é um engenheiro de software, que não precisa do conhecimento formal. Percebem a diferença? O advogado, por exemplo, está indo pro saco. Por quê? Por causa da tecnologia. O médico, em algumas situações, está indo pro saco, por causa de tecnologia. Mas veja, o médico muito bom, esse não perde o trabalho. Porque a tecnologia não faz o que ele faz, ainda. O advogado muito bom, ele não perde o trabalho, porque a tecnologia ainda não faz o que ele faz. Agora, o programador já tem tecnologia que faz o que ele faz. Por exemplo, já tem automação que desenvolve React. Para chegar no Python, por exemplo, não demora muito. Então essa é a minha única preocupação. Então, você pode ser programador e ganhar bem? Sim, mas você tem que ser o programador. Entendeu? Você não pode ser um programador.
Essa é a questão. Então é sazonal. Só que daí o que acontece? Veja, quando eu entrei na TI, o analista não ganhava tão bem. Só que aí, de repente, começou uma onda de todo mundo ter TI dentro da empresa. Poucos profissionais, salário dispara. Eu estava nessa onda. Então, o meu começo de carreira, o analista ganhava mal. Então, veja, há 10 anos atrás, eu ganhava mais ou menos R$3.000. Não era mal para a época, mas não é o que é hoje. Entendeu? Esse salto aqui saltou muito além do que foi a própria inflação. Muito mesmo. O que ganha um analista hoje de base? Um analista de sistemas deve ganhar um 7,8. Um pleno. Mas o programador ganha muito mais que o analista. Então, o programador na minha época ganhava menos do que o analista. O analista era mais importante. O programador não ganhava nada. Ó, o analista júnior ganhava em torno de 2.200. O programador ganhava em torno de 1.200 júnior. Ninguém queria ser programador. E não dava dinheiro. O que dava dinheiro era ser analista. Eu era analista na época. Por quê? Porque eu não queria entrar como programador, ganhava pouco. Então, hoje o analista ganha menos, o programador ganha mais. Que é como deveria ser, na minha opinião. Só que o salto foi muito grande. Então ele saiu de 1.200 por mês, o júnior, para ganhar em torno de 7 júnior. O salto é muito grande. Só que é onda. Vai chegar um momento que você vai ter tanto programador no mercado que o salário começa a retrair. E aí, para piorar, você tem a própria tecnologia que faz com que você precise de menos programadores. E aí o salário dá mais uma retraída. Então isso aqui é onda. É onda. E tem que ser surfado. A área de dados, mesma coisa. A área de dados vai durar mais tempo. A área de dados vai durar mais tempo. Você diria 10, 15 anos, então. Chutando, assim. A área de dados, eu chuto uns 15 anos. Programação 10. Da programação 10, talvez menos. E vocês estão aprendendo em Python, certo? Python eu chuto 5, talvez menos. Virar outra tecnologia para substituir. Tá? Assim como veio para tudo. Alguém substituiu o C, alguém substituiu o C++, alguém substituiu o Java, alguém vai substituir o Python. Tá? Então, assim, ó, o mercado vem onda. E as ondas mudam. Uma onda vai, quebra, tem outra. O importante é se adaptar. Isso, exato. Então, quando você chega nessa posição salarial, às vezes até mais, você tem que olhar, opa, aí eu estou na crista da onda. Qual é a onda que está vindo agora? Entendeu? Porque essa onda vai estourar uma hora. Entendeu? Hoje eu surfo essa onda aqui, que é a onda do desenvolvedor. O sênior está ganhando muito bem. Entendeu? E hoje é uma das primeiras vezes no mercado em que você vira sênior de repente. Entendeu? Eu tenho a minha amiga lá que fez física, que eu já devo ter citado para vocês. Ela virou sênior em 3 anos. Na minha época, um sênior tinha que ter 10. Por quê? Porque falta. Porque falta. Simples assim. Mas é onda. Vai chegar um momento que não vai mais faltar. Cara, veja. Eu dou aula para uma turma dessa daqui, né, completa, a cada 2 meses, mais ou menos. Para vocês estar mais extenso, porque vocês estão no sábado. Mas à noite, se não fosse o Natal e Ano Novo, né, a pausa do Natal e Ano Novo, 2 meses. Então eu formo 5 turmas dessa daqui. Eu, sozinho. Se de cada turma dessa daqui sair um cara bom, eu sozinho coloco no mercado 5 caboclo novo por ano. Imagine todas as outras escolas, com todos os outros professores e mais os cursos online que existem por aí. Tem curso online, tem pra caralho. Tem pra caralho. Então, se cada curso desse soltar 5 caboclo por ano, cara, em 10 anos tem uma galera no mercado. Mas assim, a estimativa é para que se forme quase 1 milhão e ainda tem um déficit de quase 500 mil programadores. Assim como a engenharia ainda tem um déficit. Então, veja, o Brasil hoje forma, se não me engano, são 5 engenheiros a cada 1.000 pessoas.
A expectativa é que formasse 50. Tá? Então, mas assim, ó, isso aí, cara, isso aí não sou eu que estou falando. Você pode pegar qualquer turma de engenharia. Vai ver lá se os caras conseguem trabalhar como engenheiro. Não consegue, porque ninguém contrata. Então, assim, ó, precisa, mas ninguém contrata. É esquisito, mas é como o mercado funciona. Faz pouco tempo, um ano antes. Engenheiro elétrico, cara, só bate a cabeça. Então. Tava passando a pura até. Então, assim, como é que fala? O emprego que existe hoje, que te garante empregabilidade e bons salários, é a área não é a área de TI, é a área de desenvolvimento. Tanto a desenvolvimento quanto a área de dados. Eu acho que a onda de dados ela veio depois da onda do desenvolvimento. Então ela demora mais para estourar. E ela tem bons salários. Então eu particularmente fiz essa migração. A hora que eu enxerguei isso, eu falei, opa, eu até posso continuar desenvolvendo, mas eu tenho que ir para a área de dados. Essa é a área que vai permanecer. Por quê? A linguagem vai mudar, mas a área de dados continua. Então, por exemplo, eu acho que o que vem para substituir Python tem dois nomes fortes. Ou é Rust, ou é Julia. Rust com uma mulher. Cara, Rust é uma linguagem muito rápida. É absurdo, porque ela tem a mesma base de C. E, como é que fala, e muita gente começou a usar. Para tudo. Tem projeto novo aí de startup nascendo em Rust. Então, não demora muito até uma empresa grande olhar e falar, opa, eu tenho aqui um gargalo na área de dados que o Rust resolve. E Julia nasceu da mesma forma que nasceu o Python. Na academia, ele é largamente utilizado. E aí, algumas ferramentas para análise de dados já começaram a usar. Então, por exemplo, o Watson lá da IBM já começou a usar. Você pode desenvolver os seus pipelines em Julia. E para melhorar, ele tem quase a mesma velocidade do C. E você pode usar bibliotecas Python dentro dele. Então, só o fato de serem mais rápidos já é uma para dados é um atrativo. Então, cara, a hora que alguma nuvem olhar e falar, opa, a partir de agora você pode empurrar as suas funções em Rust, por exemplo. Já era. Qual é o nome dessa segunda, professor? Aqui, ó. Isso, por favor. Júlia, como é que é os outros? A gente não vê a tela, fica difícil daí, a gente não vê o quadro. Sim, é meio ruimzinho, né? Cassandra Júlia. Então, é bem o que você falou, né, cara? Ou é nome de desgraça ou é nome de mulher, né? É isso mesmo. E aqui tem dois, ó. Nome de desgraça e nome de mulher. Faltou um de cachaça. É verdade. Um de cachaça. É verdade. Mas deve ter alguma biblioteca para esses dois aqui com nome de cachaça. Deve ter certeza. Tem um aluno da turma da noite, cara. Ele está refazendo o curso agora. Ele é desenvolvedor de jogos. Quase 10 anos. E aí ele me mandou, eu peguei, né? Ele me mandou o currículo dele lá, eu pedi para ele lá, ele me mandou. E aí eu fui ver, né, o currículo dele e tal. E ele trabalhou realmente numa empresa de jogos. O nome da empresa, Caipirinha Games. Eles têm um simulador de voo muito bacana. Ele colocou o link do jogo que ele participou do desenvolvimento. E tem um simulador de jogo muito interessante. Eu não compraria. É caro. É R$40. Então, Caro? eu acho caro para fazer teste. Eu preciso ver alguém jogando, sabe? Preciso lá, opa, esses meus R$40 vão ser bem gastos. Né? Senão... Para fazer teste é caro, na verdade. Né? Enfim, pessoal, mas assim, ó, é onda, tá? É onda. E assim, na área de dados, é por isso que a área de dados é interessante. Porque ela é uma onda que é independente de tecnologia. Então, você pode mudar de tecnologia e continuar na área de dados. E aí, toda a tua experiência que passou é reaproveitada. Então, por exemplo, na área de desenvolvimento, imagine assim, eu trabalhava com Java, certo? Mas agora eu vou trabalhar com Python. A minha experiência de Java ajuda? Ajuda. Mas não tanto como se a minha experiência tivesse sido com Python. Mesmo que tudo que eu utilizasse no resto das tecnologias fosse exatamente a mesma coisa.
não é tão aproveitado quanto se a linguagem fosse a mesma. Em dados, não. Aí é que está a sacada. Por quê? Vou dar um exemplo para vocês. Para fazer deploy de ferramenta na nuvem, eu usava um framework chamado Serverless. No meu trabalho atual, a gente usa uma ferramenta chamada Terraform. Elas não são exatamente a mesma coisa, elas são similares. Aí os caras perguntaram, mas você já trabalhou com Terraform? Eu falei, com Terraform não, eu fazia deploy com Serverless. Aí o cara, não, beleza, então Terraform é rápido para você pegar. E é isso. Entendeu? Aí eu fui lá, né, até porque eu quero agilizar o processo, comprei um cursozinho lá de Terraform, né, peguei uma apostila lá, dando uma lida e tal, mais o código do meu dia a dia, né, para começar a voar em Terraform, né, porque é o que eles usam. Mas veja, eu nunca tive experiência com o Terraform. Mas quando o cara olhou e falou, não, você já fez um negócio parecido. Porque o que interessa é a minha habilidade de tratar dados. A ferramenta eu aprendo. Em desenvolvimento não é tanto assim. Desenvolvimento é falar... Que nem, um exemplo no caso do C que você falou ali. Da vaga que eu falei. Apareceu a vaga lá, pagava muito bem. Para Python e C++. Falei, cara, vou mandar meu currículo. O Red Hunter é meu amigo e tal. Falei, vamos lá. Aí o cara falou... Aí eu coloco no meu currículo a experiência dos últimos 10 anos. Nos últimos 10 anos eu não mexi com C++. Faz mais tempo. Então eu ainda sei programar em C++. Mas assim, leva um tempo para eu ficar a ponto de bala, né? Aí chegou. Os caras nem me chamaram para entrevista. Por quê? Porque faz mais de 10 anos que eu mexi com C++ profissionalmente. Já era. Então não é tipo, programei 10 anos Java. E essa vaga de Python aqui, vou entrar, porque não tem Python no currículo. Dados não é assim. Não, eu manipulo dados. Eu entrei na área de dados em 2014. Então já tem, né, os seus bons 8 anos. Quase 9. Legal, o que você fazia? Não, eu fazia isso, fazia aquilo e tal. Aí, né, com coisas que são muito antigas, que são da época. Daí qual que é a pergunta que geralmente faz na entrevista? Legal. Não, que bom, legal que você mexeu com tudo isso. Se você fosse fazer esse projeto hoje, o que você usaria? Então veja, se eu sei a tecnologia mais nova, né, eu falo, não, eu substituiria isso por aquilo, isso não sei o que e tal, porque o que me interessa? O que interessa para eles? Minha habilidade em trabalhar com dados. E a ferramenta? Tanto faz. Então, por isso que a onda de dados é uma onda muito interessante. Tá? Por quê? Porque é muito difícil. Cara, você tem que fazer muita força para pular fora. Muita mesmo. Tá? Então, porque uma vez que você já trabalhou com dados, a ferramenta é menos importante. Manipular os dados é que é o problema. Na base nós temos de SQL, já dá para ter uma noção. Já dá para você começar a pensar em procurar algo na área de dados. Assim, dá para começar a pensar. Tem outras coisas que você vai ter que estudar por fora? Sem dúvida. Tá? A parte do SQL. Isso, exato. Porque assim, o que entra muito na parte de dados? Manipulação de arquivos. Vocês viram um pouquinho com Python, sabe? Mas foi um pouquinho, certo? Então é o primeiro passo para vocês saírem, para começar. Mexe muito com SQL. Mexe muito com NoSQL. Acho que é a parte mais difícil. E mexe muito com otimização de código. Porque quando você está manipulando dados, um dos problemas é a lentidão do código. Que geralmente são instruções que rodam por muito tempo, manipulando muita coisa. Então tem uma série de coisas ali que você pode aprender para entrar. Mas quando você vai entrar júnior, então ter uma boa noção de Python, ter uma boa noção de SQL e de NoSQL. Tá? Entender vantagens e desvantagens de uma ORM, por exemplo, que eu vou mostrar aqui para vocês. Tá? Ter uma boa noção de manipulação de arquivos já é um bom começo para entrar júnior. Tá? E eu realmente sugiro. A área de dados é uma que vale a pena. Tá? Vale a pena correr atrás, de verdade. É uma onda diferente. E é uma onda que paga bem. Enfim,